Graça e paz, bem-vindo aqui ao nosso devocional Trilha 7. É muito bom ter você aqui conosco, nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, é muito bom ter você conosco. Eu gostaria de falar esta manhã para você que grandes dificuldades em Deus podem gerar grandes bênçãos. Vamos lembrar aqui de 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, onde está escrito que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E a história começa assim, mas essa história ela termina com bênçãos. Essa história ela termina com a glória de Deus sendo manifestada. Essa história ela prossegue, apesar dos obstáculos que estão ali na frente. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar na demora. A dor de Ana era muito grande, porque naquela cultura, porque naquela situação, uma mulher que não tivesse filhos, ela era desprezada, ela era inferiorizada, ela era desconsiderada. Essa era a dor de Ana. Mas o filho que Ana precisava demorou para chegar. A Bíblia fala que durante muitos anos, quando Eucana, que era casado com Penina e com Ana, ia ali visitar o tabernáculo em Siló, Ana ia junto na sua aflição. E não foi no primeiro, no segundo, no terceiro ano que a resposta veio para ela. Demorou. Nós temos que pensar que demora não significa que Deus não vai agir. Nós temos que pensar que porque algo algo está demorado, que não vai acontecer, ou que Deus esqueceu, ou que Deus não está ouvindo a oração, ou que nada vai mudar. Não é assim que funciona com Deus. Não, pode ter certeza. Muitas vezes nós teremos que resistir ao obstáculo da demora e permanecer em Deus para ver então a sua glória. É claro, é bem possível que o problema estivesse em Ana. A Penina tinha filhos normalmente, então não era com Eucana. Estava lá, o problema estava em Ana. Vamos pensar que ela era uma mulher infértil, que naquela época você não tinha tratamentos, você não tinha o que você tem hoje. Ela era uma mulher infértil. Era algo do próprio organismo dela, era uma limitação dela. Mas aí a gente também tem que pensar que assim como algo demorado, quando surge glorifica a Deus, algo que é o resultado das nossas limitações, quando acontece, o nome do Senhor também é glorificado. Ali era uma barreira física, uma barreira real, uma barreira concreta, era um corpo de uma mulher que não gerava filhos. E ainda assim, você e eu que conhecemos a história, sabemos que essa limitação seria vencida pelo próprio Deus. E Ele, para glorificar o seu nome, iria trazer vida através do corpo daquela mulher. Mas vamos pensar em outra coisa também. Vamos pensar nas afrontas. Vamos pensar nas humilhações que a Ana sofreu por não ter um filho. Quanta zombaria ali do lado. A gente fala da zombaria de Penina, mas pode ser que tenha zombaria de outros. Cochichos por trás da porta. Falatórios ali. Talvez culpando ela. E vamos pensar que a dor no coração dela era grande. Era grande, porque numa situação dessa, às vezes sendo mal falada, às vezes sendo desprezada, mesmo que não fosse pelo marido que tinha consideração por ela. Mas ela se sentia culpada por aquela situação toda. Ela se sentia magoada com aquela situação toda. Ela sentia como se a culpa fosse dela, mesmo que não fosse. Então eu quero que você entenda que essa história começa numa tristeza, ela começa com demoras, com limitações, ela começa ali com afrontas, mas ela vai terminar com a glória de Deus. É óbvio que ela orava, mas um grau de certeza fica mesmo no coração de quem ora. Um grau de insegurança fica ali no coração de quem ora. Você pode estar orando por algo há muito tempo que não aconteceu, então fica aquela incerteza. Será que algum dia isso vai acontecer? Será que essa situação ela vai mudar? Será que as minhas orações estão sendo ouvidas? O meu clamor está sendo ouvido? Eu quero dizer para você que sim. Eu me converti aos 16 anos, hoje tenho 52. E eu vi muitas das minhas orações antigas, muitas das promessas antigas, muitos dos propósitos antigos de Deus se cumprindo, apesar da aparente impossibilidade. Então eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, as demoras
os obstáculos, as afrontas, elas só servirão para tornar a glória de Deus ainda maior. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.